Olá, galera do IFET. Espero que estejam todos muito bem e guardadinhos em suas casas. Bom, hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios que eu pedi para vocês fazerem. Os exercícios da página 173 em diante. Na nossa aula anterior, eu até postei para vocês um vídeo, uma videoaula que eu já tinha passado para o Enem. Porque o Enem, ele faz um revisional da literatura, então vai ter momentos em que várias coisas que vocês forem ver aqui, o pessoal do Enem vai ver também, porque eles ao longo do ano, eles olham a literatura de modo geral, porque a literatura no Enem, ela cai tudo da literatura, ela não tem uma coisa específica. Por isso que em alguns momentos vocês vão ter matérias semelhantes. Claro, com um nível de aprofundamento diferente um do outro. Bom, eu falei para vocês dos gêneros, coadjuvante, dos gêneros lírico, épico e dramático, correto? Na página 173, nós temos um exercício sobre o gênero lírico. Que gênero é esse, né? Literário. Bom, lírico vem do latim lirico, que quer dizer lira, é um instrumento musical muito antigo, porém ainda existe, né? Quem os toca. E eles eram utilizados para poder compor melodias. E a lírica, o gênero lírico, ele é mais presente no poema, na poesia. Por quê? Porque é ele quem dá o que nós chamamos de lirismo ao texto, ou seja, musicalidade. Não é o único elemento responsável pela musicalidade presente em um texto literário, em um poema, mas é um dos principais na literatura, tá bom? Então, o gênero lírico concentrado na poesia, no poema, ele é o que dá essa musicalidade, a questão das rimas e essas coisas, tá bom? Com base nisso, vamos à correção? Diz assim, ó, leia os textos abaixo para responder à questão. Café. Né? Diz assim, ó, não me encontro com ninguém, não tenho fases como a lua. No dia de alguém ser meu, não é dia de eu ser sua. Cecília Meirelles. Sou talvez a visão que alguém sonhou, alguém que veio ao mundo para me ver e que nunca na vida me encontrou. Flor Bela Espanca. Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com João Pinto Fernandes, que não tinha entrado, com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Carlos Drummond de Andrade. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês tinham que assinalar a alternativa incorreta sobre a relação entre os textos, o que tinha de relação entre os textos em si. Os três textos, eles giram em torno de um único elemento, o eu. Quando fala assim, não me encontro com ninguém, eu, Cecília Meirelles, sou quem? Eu sou Flor Bela. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria. De novo, embora no terceiro texto há elementos de outras pessoas, cada uma representa um eu, o sentimento próprio dele para com o outro. Então, os três textos trabalham em cima dessa mesma poemática, ou dessa mesma tese. O eu gira em torno do que eu penso, do que eu sinto, dos meus sentimentos. Tá bom? Então, a resposta correta da número 1 é a letra E, de escola. Foi? Número 2. Hoje tá frio pra danar, né, gente? Tem que beber um cafezinho. Leia atentamente o poema abaixo para assinalar a resposta correta. Para mim, belo amigo, você nunca será velho, pois, como era na primeira vez em que vi seus olhos, tal me parece ainda a sua beleza. O frio de 3 invernos sacudiu da floresta o orgulho de 3 verões. 3 belas primaveras viraram outono amarelo. No processo das estações eu vi
3 perfumes de abril queimarem em 3 junhos quentes, desde que, por primeiro, vi seu frescor, que ainda permanece verde. Shakespeare valorizava muito os elementos da natureza, tá? Então, com base nisso, vamos lá. Por meio de... Aí a gente vai assinalar a alternativa correta. Observe as seguintes afirmações. Por meio de recursos descritivos sensoriais, o poeta associa a passagem do tempo ao processo das estações do ano. Quando ele fala 3 verões, 3 junhos, 3 abril, 3 invernos, aí ele está falando da passagem do tempo. Então, o número 1 está correta. Número 2. A ação do frio de 3 invernos está expressa prosaicamente por meio de uma catacrese? Óbvio que não, vocês nem sabem o que é um prosaico. Nós nem estudamos isso ainda, né? Então, a número 2 descarta. 3. O último verso contraria a ideia expressa do primeiro? Também não. Então, a única opção correta, meus amores, é a número 1. Então, a resposta dessa questão é letra A. Só um minuto. Tem uma criança aqui, ó. Ai, ai, ai. A criança tá chorando, gente. Então, número 2, letra A de amor. Agora nós vamos falar do gênero épico. Ah, esse é legal. Acabou. O gênero épico, ele pertence tanto à poesia quanto à prosa, tá? E o que acontece? Charlotte, quietinha, filha, quietinha. O gênero épico, como o nome já diz, ele é responsável por aquelas escritas que traziam como essência a questão da como que chama? De lutas, de batalhas, de guerras, essas coisas, sabe? Igual, por exemplo, vamos falar do descobrimento do Brasil, as caravelas, aquelas coisas. Isso é um gênero épico. Vamos falar, por exemplo, de Romeu e Julieta, gênero épico. Vamos falar, por exemplo, do Titanic, gênero épico. Tem todo um heroísmo por trás. Como o nome já diz, épico é de heroísmo. Gente, meu nariz está escorrendo. Gripe. O gênero épico, ele tá presente tanto na literatura, tanto no poema, quanto no texto em prosa. E ele gira todo em torno disso, de luta, de desbravamento, de vencer obstáculos, de lutar por amor à pátria, de lutar pelos seus ideais. Isso é o gênero épico, tá bom? Lembrando que ele pode muito bem, assim como o gênero lírico, depois ser adaptado para o gênero dramático, que eu vou falar dele numa outra aula, não hoje, tá bom? Então vamos ver o exercício em relação ao gênero épico. Toda vez que falar em épico, lembrem-se de luta. Não luta física, não necessariamente, mas luta de resistência, de sobrevivência. Lembra, por exemplo, da Culpa é das Estrelas? Quando no discurso fúnebre a Hazel Grace fala: a nossa história de amor é épica. E como toda história de amor, a nossa vai morrer conosco. Então ela quer dizer que a história de amor dela com o Gus é épica no sentido de que eles passaram por muitas coisas juntos. Eles venceram muitas batalhas. Eles travaram muitas batalhas. Isso é gênero épico. Tá bom? Ok? Então vamos lá. Número 1. Sobre literatura. Gênero, estilos... Faltou aqui, né? Leitura péssima. Sobre literatura, gênero e estilos literários, pode-se dizer que tanto no verso quanto na prosa pode haver poesia? Sim, sim, Pirilinha, a poesia está presente em todos os lugares, ok? Próximo. Todo momento histórico apresenta um conjunto de normas que caracteriza suas manifestações culturais, constituindo o estilo da época. Certo ou errado? Sim, 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 sim. Lembra que eu falei? Não existe literatura sem história, ok?
Então, todo período, movimento ou corrente literária, ela existiu dentro de um contexto histórico pré-estabelecido. Tá bom? Caso contrário, não é literatura, é ficção. Charlotte vai dormir. Filhinha, finge que você não tá aí. Apareceu ela aqui, gente. Oi, bonita? Bonita. Fala oi. Oi, pessoas. Tá com sono, pingando sono. Então, vamos lá. As duas primeiras, V de verdadeiras. Próximo. O texto literário é aquele em que predominam a repetição da realidade, a linguagem linear, a unicidade de sentido. Certo ou errado? Errado. O texto literário, ele não predomina a repetição da realidade. Ele aproxima da realidade. Ele não é representação dela. Ele é uma aproximação do real. Já falei isso para vocês em outra situação, ok? Então, a terceira tá cortada, falsa. Próximo. No gênero lírico, os elementos do mundo exterior predominam sobre os do mundo interior do eu poético. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso, 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 falso. É o contrário. No gênero lírico é quando o poeta coloca aquilo que está dentro dele para fora. Não é o contrário, não é o que pega lá fora e põe para dentro para se sensibilizar. Não, o lirismo vem do sentir, da emoção e dar a essa emoção uma voz lírica, cantada, sedosa, poética. Entendeu? Então ficou assim a sequência: V, V, F, F. Número 1, tá bom? Número 2. Leia os versos abaixo do poema. Chama e fumo, de Manuel Bandeira. Amor chama e depois fumaça. Medita no que vais fazer. O fumo vem, a chama passa. Gozo cruel, que ventura escassa, dono do eu e do teu ser. Amor chama e depois fumaça. A cada par que a aurora enlaça, como é pungente o entardecer. O fumo vem, a chama passa. Assinale a alternativa correta sobre os versos citados. A alternativa correta, meus amores, é a letra A, quando diz assim, ó. Através de uma linguagem concisa e metafórica, ele está metaforizando o tempo todo, fumaça e passa, né? Fumo e chama. Os versos abordam o tema do amor em sua intensidade e efemeridade. Ele está falando do amor na intensidade do cigarro, da fumaça, da chama. Chama é quente, é ardente, mas ela apaga. O amor é quente, é ardente, mas ele acaba. É disso que ele está falando metaforicamente. Então, a resposta correta, A de amor acaba. Toda vez que vocês ouvirem a expressão efêmero, significa passageiro, tá? Ok? Número 2, letra A, de amor passa. Felizmente. Não sei. Vocês acreditam em amor eterno, gente? Pergunta reflexiva. Eu não sei, não vivi eternamente para falar se o amor durou até lá, então acredito no amor de agora. 3. Com relação aos gêneros literários, é incorreto afirmar que no gênero lírico o artista retrata criticamente a realidade. É incorreto afirmar isso, tá bom? No gênero lírico, o artista, ele não critica a realidade, não é essa a intenção dele, tá bom? Então, número 3, resposta A de amor. Só para intrigar vocês. Eu gosto de intrigar. Leia o poema seguinte e assinale a alternativa correta. Filhos, meu filho Marcos, daqui escutei quando eles chegaram rindo e correndo. Entraram na sala e logo invadiram também o escritório, onde eu trabalhava. Num alvoroço, e rindo e correndo se foram com sua alegria. Se foram. Só então me perguntei, por que não lhes dera maior atenção se há tantos e tantos anos não os via crianças, já que agora estão os 3 com mais de 30 anos.
Ferreira Goulart. Ferreira Goulart, não Goulart. Sobre o gênero... Sobre o gênero literário desse texto, é correto afirmar que há elementos do lírico como rimas e figuras de linguagem. O lirismo usa muitas figuras de linguagem e usa a questão das rimas também, né? Quando tem lá, ó, tantos anos. Quer ver? Deixa eu achar mais exemplos aqui, ó. Rindo, correndo, entraram na sala e logo invadiram também o escritório, no alvoroço. E rindo e correndo se foram com sua alegria. Olha, eu vou ler de novo o poema e tentem perceber o lirismo dele, por meio da composição das figuras de linguagem e das rimas. Diz assim, ó. A meu filho Marcos, daqui escutei quando eles chegaram rindo e correndo. Entraram na sala e logo invadiram também o escritório, onde eu trabalhava. No alvoroço e rindo e correndo se foram com sua alegria. Se foram, só então me perguntei por que não lhes deram maior atenção se há tantos e tantos anos não os via crianças, já que agora estão os três com mais de 30 anos. Muita musicalidade. Isso é lirismo, tá bom? Ele tá falando de sentimentos, ele tá usando figuras de linguagem, ele usa rimas, métricas, tudo características do lirismo, ok, meus amores? Então, a resposta correta da última questão é a letra B de Brasil. E no mais, tem só um recadinho aqui, ó. Prestem atenção. Gostaria que vocês anotassem isso para não esquecer. Um minuto, tá acabando. Um recado aqui para vocês que eu não posso dizer. Preciso escrever. Minha alma poética. Vejam se vocês conseguem perceber. Foi? Mais um. Foi? Beijos de luz. Se cuidem.